Tá começando mais um vídeo e nesse nós vamos falar dos cuidados que o investidor precisa ter na escolha de um fundo imobiliário. Antes de mais nada, deixa aqui a sua inscrição, isso é muito importante para mim. Para iniciar, existem duas maneiras que a gente pode olhar os fundos imobiliários. A primeira delas é que existe a classificação dos fundos imobiliários de tijolo, que são os galpões logísticos, basicamente é o que você vê, galpões logísticos, shoppings, lajes corporativas, etc. Tudo que é de tijolo, que é palpável. E também existem os fundos imobiliários de papéis, que basicamente eles emprestam dinheiro como lastro imobiliário. Emissão de CRIs, LCIs, letras hipotecárias e afins. Qual que é a principal diferença desses dois? A principal diferença é basicamente nos contratos. Quando a gente fala dos fundos imobiliários de papéis, ele normalmente proporciona um retorno maior em dividendos, justamente porque ele vai te entregar parte da inflação. Se o investidor não destinar parte desses dividendos ao reinvestimento, o investidor vai perder poder de compra ao longo do tempo. Isso é natural, a inflação está sendo devolvida na sua mão. Agora, já os fundos imobiliários de tijolo, isso não acontece. Ele já entrega o fundo imobiliário voltado para a renda na sua mão, na mão do investidor. Então, o contrato da inflação ele é repassado através da valorização da cota. O principal aspecto que a gente deve se atentar quando a gente fala dos fundos imobiliários de papéis é basicamente entender o risco de crédito que compõe a carteira desses papéis. Normalmente, se ele estiver exigindo um prêmio muito grande, ou seja, se ele estiver exigindo coisa de 15, de 12, alguns chegam até 18% ao ano, esse fundo imobiliário está assumindo um pouquinho mais de risco que os demais e esse risco é compensado na taxa de retorno que ele recebe de quem ele empresta. Então, não tem nada de errado a gente entrar nesse fundo. A ideia é que a gente entenda do que nós estamos fazendo, de como que esse fundo trabalha, de como que são as políticas dele. Além disso, é interessante entender também se ele é concentrado, se ele é muito concentrado na mão de alguns inquilinos. É muito difícil a gente pegar um fundo de papel que ele é extremamente concentrado. A maioria deles eles são bem diversificados e esse é um ponto positivo. Já quando a gente fala nos fundos imobiliários de tijolo, é interessante aqui a gente tem um fundo multi, que é o quê? Multi-inquilino, multipropriedade e multi-região. Ou seja, ele não tem uma concentração grande nos inquilinos. Por exemplo, um shopping. Um shopping ele é bem diversificado a quantidade de inquilinos que a gente tem ali dentro. E também multimóveis, ou seja, além daquele imóvel, daquele shopping, no exemplo anterior, ele tem outros shoppings ou então umas lajes corporativas que ele possa trazer diversificação para o seu portfólio. E o último multi é o multi-regiões. É interessante que ele tenha um imóvel em São Paulo, outro em Minas Gerais, outro em Santa Catarina, galpões logísticos, tem bastante galpão logístico aí na parte sul do país. Então tudo isso favorece a diversificação do portfólio do fundo imobiliário. Todos os meses os fundos imobiliários eles divulgam relatórios gerenciais a respeito da sua gestão. Você consegue observar isso através do site Status Invest. Aqui é outro, aqui é o Funds Explorer. Funds Explorer é um site aí que é propriamente só para fundos imobiliários, então lá que fica toda a análise. Depois eu vou trazer e analisar na prática para a gente entender na prática como é que as coisas funcionam. Então tudo isso ele traz mais segurança para o investidor quando a gente fala nos fundos de tijolo e aqui cabe um ponto a ser observado, que é a vacância, ou seja, quanto do imóvel ele está sendo ocupado. Se o imóvel estiver 100% ocupado, é o ponto ideal para o investidor que gosta de uma renda passiva e procurar esse tipo de veículo. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido, que tenha sido útil essas informações para você. Um grande abraço e até o próximo vídeo.